E aí, vai fazer o planejamento da sua empresa? Então para tudo. Antes de começar, você tem que saber exatamente onde está. Eu sou Fred Fernandes do canal Engata e Vai e eu vou te explicar. Você já ouviu falar da história da Alice no País das Maravilhas, certo? O escritor inglês Charles Dodgson escreveu esse livro em 1865. A história ficou famosa e acabou inspirando filmes, desenhos e peças de teatro. Um dos filmes mais famosos é de 2010 e talvez você já até tenha assistido. Esse filme foi dirigido por Tim Burton e estrelado por Mia Wasikowska no papel da Alice e Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco. Bom, essa história começa com a menina Alice brincando quando ela vê o coelho branco usando o colete e um relógio de bolso. Ela fica curiosa e segue o coelho até a sua toca. Ela cai nessa toca e vai parar num mundo fantástico. Num certo momento, nesse mundo, a Alice chega numa encruzilhada. Ela está perdida e não sabe qual caminho seguir. Então, de cima de uma árvore aparece o gato de Cheshire, ou o gato risonho. A Alice pergunta para o gato: "Você poderia me dizer qual caminho eu sigo a partir daqui?" O gato responde: "Depende, para onde você quer ir?" "Ah, tanto faz", diz Alice. E o gato fala: "Então não importa qual caminho você vai seguir." O que o gato quis dizer é que, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Algo parecido com essa máxima já tinha sido dito por Sêneca, um filósofo do Império Romano que viveu na época de Cristo. Ele disse: "Não existe vento favorável para o marinheiro que não sabe para onde ir." Na cultura popular também tem um ditado nesse sentido: a direção é mais importante que a velocidade. Esse pensamento pode parecer simples, mas ele é a base de uma importante reflexão. Se você não tem planos, se não tem foco ou metas definidas, não importa qual direção você vai seguir, porque qualquer coisa que você fizer ou deixar de fazer vai estar de bom tamanho. Esse conceito é perfeitamente aplicável ao mundo dos negócios, porque se sua empresa não tem um plano definido a seguir, se você não sabe em que direção ela deve ir, então não importa que rumo ela vai tomar. Portanto, a primeira lição que se tira disso é que sua empresa tem que saber exatamente aonde quer chegar. E para resolver esse problema é que existe o planejamento. Existem muitas ferramentas para planejar. Algumas são antigas, mas ainda eficientes. Outras são mais modernas. E tem aquelas que, embora estejam na moda, não funcionam. São importações porcas, adaptações vindo de outros países que não funcionam na realidade brasileira. Algumas das ferramentas mais famosas de planejamento são Missão, Visão e Valores, Metas SMART, Balanced Scorecard ou BSC, Matriz BCG, Business Model Canvas, Análise SWOT ou FOFA, Análise PEST ou PESTEL, Estratégia do Oceano Azul, Objectives and Key Results ou OKR, Análise 360 graus, 5 forças de Porter, etc. Olha, não existe a bala de prata, uma ferramenta que vai servir perfeitamente para toda e qualquer empresa e situação, porque as empresas são diferentes e têm necessidades diferentes. Por isso, quando for planejar, você deve analisar qual ferramenta é mais adequada às suas necessidades e à sua realidade. Qual delas serve para a sua empresa? Qual delas você consegue fazer funcionar na sua empresa? Essas são algumas perguntas que você precisa responder antes de escolher a ferramenta. Sem isso em mente, o exercício de planejamento pode ser muito frustrante e acabar em perda de tempo e de dinheiro. Para muita gente isso não é novidade, quer dizer, muito se fala sobre a necessidade de planejar, de traçar metas de crescimento para a empresa. Porém, o que pouco se fala é que antes de você decidir para onde quer ir, é preciso saber onde você está agora, e isso é fundamental ao sucesso de qualquer planejamento. Se você, empreendedor, não sabe exatamente onde e como está hoje, não vai conseguir fazer um planejamento que funcione. Afinal, você tem que ter planos de crescer, de evoluir, e para isso é necessário que conheça o ponto de partida. E aqui vai a segunda lição das máximas: saiba exatamente onde você está agora, para somente então decidir aonde quer chegar. Você tem que ter um ponto de partida bem conhecido antes de traçar sua rota, e esse ponto podemos chamar de indicador. Indicadores são métricas, são medidas que informam como e em que lugar sua empresa está nesse momento. Por exemplo, imagine que você quer traçar metas para daqui a 3 meses vender 30% mais unidades do produto X. Ora, é claro que antes de traçar essa meta você tem que saber exatamente quantas unidades está vendendo hoje do produto X. E mais, além disso você tem que saber quanto o produto X está te dando de margem de contribuição. Ou seja, quanto te sobra da venda do produto depois de pagar os custos e despesas. Porque se você não sabe exatamente quanto custa
produzir o produto X, é possível que seu preço de venda esteja abaixo do custo. E isso significa que quanto mais você vender, mais prejuízo vai ter. Assim, a meta de vender 30% mais do produto X vai prejudicar a sua empresa. Ou então, imagine que você consegue atingir a meta de aumento de 30%, mas aí você descobre que sua capacidade produtiva, que é o máximo de unidades que seus equipamentos, funcionários e estruturas são capazes de produzir por mês, não dá conta de produzir e entregar as unidades vendidas. Esse exemplo não é absurdo. Acredite, não conhecer exatamente o custo de produtos e serviços é uma coisa muito, mas muito comum entre micro e pequenas empresas. Dessa forma, antes do planejamento, é necessário que você conheça os principais indicadores relacionados aos itens que vão fazer parte do planejamento. Por exemplo, quando você planeja aumentar as vendas, alguns indicadores iniciais são úteis, como custo, preço de venda, margem de contribuição, capacidade produtiva, ticket médio de vendas, ticket médio de clientes, tempo de reposição de estoque, etc. Agora, se a sua intenção é conceder prazo ou desconto nas vendas, é fundamental que você conheça o ciclo financeiro, o giro do negócio e a necessidade de capital de giro. Se você quer melhorar os índices de satisfação do seu cliente, precisa saber como eles estão hoje por meio de indicadores como o NPS, por exemplo. Antes de pensar se vai investir em propaganda, é necessário conhecer seu custo de aquisição de clientes, ou seja, quanto de investimento precisa ser feito para conquistar cada cliente novo. Sem essa conta, você pode acabar desperdiçando dinheiro em publicidade que não traz resultado. Por fim, é importante saber que os indicadores são uma foto. Eles retratam como determinado item se encontra naquele momento do tempo. Assim, para que você consiga ter uma visão de filme, ou seja, para que você possa ver a evolução desses indicadores e como eles se comportam ao longo do tempo, é necessário que eles sejam sempre reavaliados, que sejam constantemente medidos. E aí, se assustou com esse monte de ferramentas e indicadores de que falamos? Então relaxa, porque a gente ainda vai explicar e te ensinar a usar várias dessas ferramentas e indicadores. Fique com a gente e acompanhe essa série que vai ser postada aqui nesse canal. Para não perder nenhuma novidade, inscreva-se e ative o sininho. Esse vídeo é parte de um projeto feito em parceria entre o canal Engata e Vai e o Núcleo de Empreendedores FEA RP. Obrigado por ficar até aqui, abraço e até a próxima.